O consumo de feijão, alimento rico em fibras, proteínas e micronutrientes, vem caindo nas últimas décadas, como aponta um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Essa redução coincide com o aumento da presença de alimentos ultraprocessados na dieta do brasileiro. Os dois fatos não são fenômenos isolados, e sim parte de uma transformação alimentar que vem ocorrendo no país. De um lado, diminui a presença de um alimento que contribui para a saciedade e para o equilíbrio nutricional. De outro, cresce a influência de produtos que estão diretamente ligados ao avanço de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. No episódio de hoje, vamos explicar por que a tradicional combinação do feijão com arroz é considerada o casamento nutricional perfeito. E vamos dar dicas práticas para o preparo desses dois alimentos. Nossa convidada é a doutora em nutrição pela USP, Lara Natás. Eu sou a doutora Thelminha e esse é mais um podcast do Bem-Estar. Bem-vinda, Lara! Olá, obrigada. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Lara, vamos começar explicando por que dizemos que o arroz com feijão é o casamento nutricional perfeito. Eu costumo dizer que é um casamento muito bem sucedido e eterno, a gente espera, né? A gente tem um alimento que é um cereal, que é fonte de energia, que é o arroz, muito importante para o nosso corpo, ter disposição, por exemplo, e ter energia para as atividades do dia a dia. E a gente tem uma leguminosa, que é o feijão, que é um alimento rico em proteínas, rico em fibras e diversos outros nutrientes. E aí, falando em proteínas, o arroz tem um pouco de proteína também, e eles se completam, arroz e feijão. O feijão é rico num aminoácido, que é uma partezinha de proteína, chamado lisina, que falta no arroz. E o arroz é rico em metionina e cisteína, que são dois aminoácidos que faltam no feijão. Então, a combinação dos dois vai formar uma proteína que é bem completa em todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. E é bem semelhante, por exemplo, à proteína das carnes, quando a gente junta os dois. Então é realmente um casamento, né? Eles se completam. O arroz com feijão, Sim. então, pode ser consumido no almoço e no jantar? Ou só uma vez por dia? Não, ele pode ser consumido 2 vezes por dia sem problema nenhum, ele não vai pesar no nosso organismo, nem na nossa digestão, mas aí o que importa é o que vai acompanhar o arroz e o feijão. E eu sempre oriento para colocar sempre nesse prato muitas verduras e legumes de pelo menos 3 cores diferentes para complementar, e uma outra fonte de proteína, se possível, que pode ser de origem animal, como carne, frango, peixe e ovos, e também as proteínas de origem vegetal para complementar, além do feijão, quando a gente não optar por proteínas de origem animal, como por exemplo outras leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico ou a soja. E aí, juntando os dois, o arroz e o feijão, a gente ainda tem uma resposta glicêmica mais estável, ou seja, os dois juntos vão fazer com que a nossa glicemia, o açúcar do sangue, não aumente muito. Perfeito. E a partir de que idade a criança já pode consumir arroz com feijão, Lara? A partir da introdução alimentar, que deve ocorrer depois dos 6 meses, né, claro, né. A gente vai começar com o arroz mais amassadinho, o feijão passado ou amassado, bem amassado ou passado na peneira, né, sem algum grão inteiro, né, para não causar nenhum tipo de engasgo. E aí é muito importante a gente tomar cuidado com os temperos, né, não pesar a mão, né, o sal, por exemplo, pode ser prejudicial para a criança, então a gente vai evitando, usando mais os temperos naturais, as ervas, os condimentos naturais e oferecendo para a criança. E essa textura, né, eu falei para amassar, né, no começo, ela pode ir evoluindo aos poucos, né? Então, conforme a criança vai crescendo, a gente vai evoluindo. E é um hábito que vale muito a pena a gente construir com a criança desde cedo. Porque, como a gente já falou, é uma dupla excelente, uma base excelente para o prato dessa criança. Você falou um pouquinho dos temperos, a gente já vai falar mais sobre eles daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouquinho dos tipos de feijão, né? O feijão carioca e o feijão preto estão ali no topo da preferência dos brasileiros. Quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois tipos de feijão? Eles são realmente os mais consumidos, né, e quando a gente analisa energia, proteína, carboidrato, fibras e minerais, né, os mais presentes são cálcio e magnésio,
O preto e o carioca, eles são praticamente equivalentes, então não tem muita diferença. A diferença está nos compostos bioativos. O feijão preto, ele tem mais um tipo de composto chamado antocianina, que são pigmentos mais escuros, que têm ação antioxidante, que estão presentes no feijão. Esses tipos de antioxidantes são ótimos para a saúde mental, tá? O feijão carioca, ele tem outros perfis de antioxidantes, de polifenóis, tá? Só que também são benéficos também para evitar a ação dos radicais livres no nosso corpo, para ajudar no nosso metabolismo. Então, os dois são ótimos, tá? Então, o mais importante é a gente sempre orientar as pessoas a alternarem, porque a monotonia alimentar não é muito boa também, né? A gente acaba, às vezes, exagerando no consumo quando a gente come sempre os mesmos alimentos. E aí, a dica realmente é alternar. E alternar até com outros tipos, porque a gente tem vários outros tipos de feijão também. É sobre isso que eu queria que você falasse. Tem esses outros tipos, eles são menos utilizados na dieta, mas eles têm os mesmos nutrientes? Fala um pouquinho sobre eles, por favor. Basicamente, a gente vê o feijão, todos os tipos de feijão como uma boa fonte de proteínas e de fibras, de carboidratos complexos e de minerais, né, como cálcio e magnésio, mas cada um tem a sua característica, né? Então, o feijão branco e o fradinho são muito utilizados em preparações frias, como em saladas, por exemplo. O branco tem a feijoada branca também, que é muito utilizada. O roxo e o vermelho também são variedades diferentes, alguns são consumidos com menos caldo também. O azul, que tem até uma digestibilidade um pouco melhor, né? Ele é menorzinho, também é muito rico em antioxidantes, ele também é rico em antocianinas e tem um pouquinho mais de proteína, mas essa diferença é muito pequena. Então a gente pode considerar que todos eles, por serem da mesma família das leguminosas, eles têm características nutricionais muito semelhantes. E aí muitas pessoas, elas podem ter gases ou algum desconforto na digestão quando comem feijão. Deixar ali o feijão de molho, né, que muita gente costuma fazer em casa, melhora esse problema? E durante quanto tempo precisa deixar de molho? É importante deixar de molho sim, os gases estão ligados à fermentação de alguns compostos, alguns tipos de carboidratos do feijão. A orientação é deixar de 8 a 12 horas, pelo menos, de molho. Eu costumo orientar para deixar de molho de um dia para o outro. Então, vai fazer num dia de manhã ou na hora do almoço, deixa de molho na noite seguinte. Outra coisa muito importante é trocar essa água do molho, pelo menos 2 vezes, para a gente ir eliminando esses fatores que a gente chama até de antinutricionais, porque além de causarem gases em muitas pessoas, eles podem prejudicar a absorção de alguns minerais. Agora, uma outra coisa muito importante para a gente evitar os gases em excesso é a gente mastigar muito bem, né? Então, além de deixar o feijão de molho, trocar essa água, deixar por pelo menos 8 a 12 horas, na hora que for consumir, comer devagar, mastigar bem, evitar falar muito na hora da refeição e se distrair para não engolir ar também, né, e facilitar a digestão dessa forma. Com certeza, essa parte da mastigação é bem importante. Ô Lara, me diz uma coisa, como é que a gente faz para deixar o grão macio sem perder nutrientes? Tenho certeza que muita gente que cozinha tem essa dúvida. Você indica o cozimento do feijão em panela de pressão ou em panela comum? Eu costumo indicar em panela de pressão. Agora, para deixar o grão macio, o segredo é o remolho. Então, assim, não pular essa etapa do remolho, né, do feijão, de um dia para o outro, ou pelo menos às 8 a 12 horas. Na hora de cozinhar, a panela de pressão, ela vai cozinhar um pouco mais rápido. Então, se houver a perda nutricional não é muito grande, porque a gente conserva o caldo do feijão, né, então se sair algum nutriente vai estar lá no caldo. Mas, de qualquer forma, é muito mais rápido cozinhar na pressão, e as consequências nutricionais são as mesmas, tanto para o cozimento mais lento quanto o cozimento por pressão, salvo algumas perdas que são menores realmente no cozimento na pressão. Mas a gente não vai perder tanta fibra, a gente não perde a proteína, a gente não perde boa parte dos nutrientes e dos compostos que são importantes do feijão. E aí agora falando de novo do tempero, porque nada melhor, né, que um feijãozinho bem temperado, mas muita gente acaba exagerando no sal ou usando temperos industrializados, né, que tem muito sódio. Qual a dica que você dá para o tempero do feijão? Bom, usar os temperos de base natural é muito importante, então cebola, alho, folhas de louro também, que até ajuda também na digestibilidade desse feijão, salsinha, cebolinha, se quiser usar
tomate, coentro, até pimentão fica gostoso também no meio do feijão. Então, sempre tentar usar o máximo que a gente conseguir de ervas, de condimentos, de temperos naturais. E evitar o excesso de sal, porque boa parte do sal que a gente consome em excesso no Brasil, ele vem do sal que a gente adiciona aos alimentos, tanto na hora do preparo quanto na hora de comer na mesa. E aí, quando a gente adiciona outras fontes de sabor, né, que são esses temperos e ervas aromáticas, a gente diminui a quantidade de sal. Então, isso é uma boa ideia aí para a gente diminuir e não usar outros temperos, usar o que a gente faz em casa. Uma coisa que eu às vezes oriento os pacientes também é de preparar um tempero pronto em casa, caseiro, né? Bater bastante ervas, como salsinha, cebolinha, se a pessoa gostar. O que a pessoa gostar de ervas, bater no liquidificador com cebola, com alho, com sal, com um pouquinho de limão e com um pouquinho de azeite. E aí deixar essa pasta pronta, ela pode durar 15 dias na geladeira, pode durar até uns 3 meses no freezer, usando as ervas que a gente gostar. E aí usar essa pasta para temperar os alimentos também, isso é uma dica interessante aí para a gente diminuir o sal. E aí pode colocar um pouquinho de sal nessa pasta, mas uma quantidade menor, porque aí a gente vai ter outras fontes de sabor aí. Essa pasta faz subir aquele cheirinho gostoso, né. É uma Agora, delícia. o uso de carnes, tem gente que usa ali o paio, a linguiça, mas precisa ser moderado também, né. É, o ideal é o consumo realmente moderado e não no dia a dia, né, porque a gente está falando de colocar o feijão todos os dias na nossa alimentação, ou a maioria deles. E aí, nesses casos, a gente vai evitar todos os dias colocar, esses alimentos que são embutidos, né, e que têm um teor maior de sódio, de gordura saturada, né, e alguns outros compostos que são formados, né, no processamento desses alimentos. Então, a gente vai deixar para algumas ocasiões, né, na rotina mesmo, o ideal é preferível que a gente use os temperos naturais mesmo. E aí nós vimos, né, nessa pesquisa da UFMG que eu citei no começo, que o consumo do feijão tem diminuído, e um dos motivos é o gasto de tempo para cozinhá-lo, né. Uma alternativa é cozinhar uma quantidade maior e congelar, certo? Ele mantém os nutrientes mesmo quando é congelado? Mantém sim, sem problema nenhum, a gente fazendo um congelamento adequado, então a gente coloca num recipiente, por exemplo, de vidro, que é melhor e mais resistente, né, para o congelamento, coloca no freezer e vai descongelar ou direto na panela em fogo muito baixo ou na geladeira, tá? Não descongela em temperatura ambiente. E dessa forma a gente consegue garantir. A dica aí é congelar em porções individuais ou porções que vão servir para a família inteira, para evitar descongelar e congelar novamente, tá? E nesse descongelamento e novo congelamento, a gente pode ter perdas de nutrientes. Então, não é indicado. E pode até deteriorar o alimento. Então, quando a gente congela, a gente pode fazer o alimento durar uns 3 meses no freezer. Então, vale a gente cozinhar uma maior quantidade e colocar em porções individuais ou para o que a família vai consumir e ir descongelando aos poucos e colocar em todas as nossas refeições. E aí a principal dica para descongelar é não ser em temperatura ambiente, é isso? Sim, ou descongela na geladeira ou já coloca na panela no fogo bem baixinho para ir descongelando aos poucos e não queimar. Agora vamos mudar para o arroz. Quais são os principais benefícios desse alimento, Lara? Bom, arroz é uma ótima fonte de energia, tá? Ele é rico em carboidratos complexos, né? Que tem baixo teor de gordura, também tem uma boa digestibilidade. A energia dele faz com que a gente tenha disposição para realizar todas as atividades que a gente tem no nosso dia a dia. Ele tem uma certa quantidade de proteínas também e algumas vitaminas dependendo do tipo, do arroz, né. Então e do ponto de vista de metabolismo, quando ele está combinado com feijão, ele ajuda a compor uma refeição que é equilibrada, né, que tem proteína, carboidrato e fibras. E também existem vários tipos, né? Tem o branco, tem o parboilizado, o integral. Qual a diferença entre esses principais tipos? Então, de forma geral, as calorias são bem parecidas entre os 3, né. O que muda vai ser a composição de alguns nutrientes e outros compostos, como, por exemplo, a fibra, tá, as vitaminas e o índice glicêmico desses tipos de arroz. Então, o arroz branco, para ele ficar branco, ele tem o farelo dele retirado. Então ele vai ter menos fibras e vai ter menos micronutrientes, como vitaminas e minerais. Ele cozinha mais rápido que os outros e tem um sabor mais neutro.
Já o parboilizado, ele vai passar por um processo em que parte dos nutrientes do farelo vai migrar para dentro do grão. Então, eles vão para dentro do grão. E por isso ele tem um pouco mais de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B do que o branco, tá? E mais minerais também. E com isso, ele tem um índice glicêmico um pouco melhor, um pouco menor, ou seja, ele não aumenta tanto a glicemia quanto o arroz branco sozinho. Já o integral, ele mantém tanto o farelo quanto o germe do arroz. Por isso ele é mais rico em fibras. Ele tem mais vitaminas e minerais também. Ele tem uma textura mais firme e a mastigação dele é um pouco mais lenta, né? Então, além de tudo, ele vai trazer um pouco mais de saciedade. E a fibra, ela cumpre esse papel de trazer saciedade também. E em relação às calorias, tem diferença entre eles? Em relação às calorias, é mais ou menos a mesma coisa. Uma colher de sopa rasa de cada um deles tem em torno de 20 calorias. Não tem muita mudança, tá? Ah, e aí tem muita gente que evita, né, comer o arroz porque diz que engorda, é verdade? Pois é, não, não é verdade. Isso é um mito. O arroz não engorda. Ele não é nenhum vilão da alimentação, né? O que vai fazer a diferença é a quantidade, o contexto e os acompanhamentos, né? Então, se a gente consome uma porção adequada de arroz segundo as nossas necessidades, dentro de um prato equilibrado, que seja complementado com feijão, legumes e verduras, uma boa fonte de proteína, isso não vai causar ganho de peso. É óbvio que a gente tem que falar de outras situações, né? De estilo de vida saudável, não só de alimentação, como, por exemplo, o exercício físico, o sono adequado, a gestão do estresse, né? Além da alimentação e até da rede de apoio, né? Das conexões sociais e evitar substâncias de risco também. Mas quando a gente fala de estudos que estudam padrão alimentar, o arroz aparece dentro de padrões alimentares, de dietas que são associadas a um bom controle de peso e um melhor perfil, inclusive cardiometabólico. Então, não tem necessidade de evitar o arroz para emagrecer. E aí, quando eu aprendi a fazer arroz com a minha avó, com a minha mãe, a gente colocava ali de molho. Precisa deixar o arroz de molho? Não, não tem necessidade. Não como a gente faz com feijão, por exemplo, né? O mais comum é a gente lavar os grãos, né? Descartar a água da lavagem e cozinhar na proporção correta de água, né? Que normalmente é uma parte de arroz para duas de água. E aí evitar colocar muito de molho, e tudo para até para não ficar reduzindo, né? Alguns minerais e nada disso, porque realmente não tem necessidade. E aí, já que a gente está nesse universo da água, tem o arroz papa e o arroz soltinho. Tem alguma diferença entre eles do ponto de vista nutricional? O que muda é a textura mesmo, né, a quantidade de água e o índice glicêmico. Quanto mais cozido for, né, e mais quebrado o grão, mais rápida vai ser a digestão. Então, isso pode fazer com que a nossa glicemia aumente mais rápido. Então, para pessoas, por exemplo, que têm diabetes ou resistência à insulina, o melhor é usar o grão um pouco mais firme. E aí, combinado com alimentos que sejam ricos em fibras, como, por exemplo, o feijão e os vegetais. Mas é só essa a diferença. E em relação ao tempero, tem alguma dica? As mesmas dicas em relação ao tempero do feijão, então usar o máximo de temperos naturais possíveis, diminuir o sal. Então, para o arroz a gente usa alho, cebola, salsinha, cebolinha também pode ser usada. Agora, uma dica para o preparo do arroz, principalmente para aquelas pessoas que têm algum desafio com o consumo de vegetais, é adicionar também vegetais no preparo de arroz. Então, fazer um arroz com cenoura, por exemplo, um arroz com brócolis, para ir aos poucos aumentando o consumo de vegetais. Isso vale também para a gente mudar o sabor do arroz do dia a dia, fazer de formas diferentes também, e aí complementar com ervas e especiarias para diminuir o sal. Então, além desse casamento perfeito que a gente já falou com o feijão, que outras combinações de alimentos você sugere com o arroz? Bom, a gente pode combinar o arroz com diversos alimentos. É importante que a gente tenha fonte de fibras, de vitaminas, minerais e proteínas junto. Então, o que que a gente pode fazer? Primeiro, combinar o arroz com outras leguminosas para substituir o feijão. Então, a lentilha, grão de bico, ervilha podem ser usadas também. E aí, complementar com vegetais. Então, verduras e legumes, crus, cozidos, né? Várias cores diferentes, pelo menos três. E, se possível, colocar alguma outra fonte de proteína também. Então, por exemplo, ovos
ou com alguma carne magra. Então, essa combinação, arroz, uma leguminosa, vegetais e outra fonte de proteína, é uma combinação que forma um prato bem equilibrado nutricionalmente, que vai fornecer proteínas de qualidade, vai fornecer fibras, vai fornecer vitaminas e minerais e que vai ser bem digerido. E aí, para complementar, mastigar bem os alimentos e evitar distrações na hora de comer, porque isso também vai facilitar a digestão. Lara, muito obrigada. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu com esse nosso bate-papo. E eu torço, né, para que os brasileiros não abandonem essa dupla, né, como a gente disse aqui, esse casamento perfeito do arroz com feijão que faz parte da nossa cultura, né, da nossa rotina, é acessível. A gente sente até uma saudade, né, quando fica um tempinho sem comer. Então, bora lá, gente, não vamos abandonar o nosso feijão e nem o arroz. Obrigada, viu, Lara? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando dessa dupla tão amada que eu amo tanto também para colocar no meu prato e no prato de todo mundo. Obrigada. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação de Fernanda Lanza, edição de Guilherme Amatucci e direção de Karina Dorigo. Se você gostou, compartilhe. Aqui tem informação útil para a sua saúde. Eu sou a doutora Thelminha e este é o podcast do Bem-Estar. Até a próxima.